Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa do 6º termo de Publicidade e Propaganda e estou aqui com a... Oi, eu sou a Rayane do 8º termo, um pezinho assim da formação. E pessoal, hoje estamos num episódio pra lá de especial, diretamente do Festap Araçatuba 2026. E hoje vamos falar sobre um tema pra lá de especial, como nascem as grandes ideias. E aí, Ray, pode falar? Olha, eu acho que além do tema ser extremamente legal, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm grandes ideias? A gente quer ver aqui nos comentários, tá? Então comenta aí pra gente. Será que a gente tá podendo falar agora? Pode falar? Então pode falar. Solta a vinheta. Vem com a gente. Pessoal, e para esse bate-papo, nós trouxemos a convidada e palestrante de hoje, que é nada mais, nada menos do que redatora e criativa da GUT São Paulo, com trajetória marcada por grandes campanhas, marcas reconhecidas e premiações em festivais como Cannes Lions, gente, sério. Ela criou para marcas como Brahma, Visa, Ambev, Heinz e hoje Mercado Livre também. Apresentamos Giovana, seja muito bem-vinda, Gi. Gente, que prazer. Tô muito honrada de falar com vocês. Tô muito feliz. Aliás, já tava muito feliz de ter falado no Festap no geral, mas tô muito feliz de estar aqui com vocês e poder trocar mais um pouquinho dessa ideia. Com certeza. É uma honra te receber, viu? Muito Imagina, obrigada. todo meu. E pra complementar, quem mais, Rá? Estamos aqui com ela, que depois de muita luta a gente conseguiu trazer ela, porque ela tem agenda muito... Ela tem, sabe, gente. muito apertada, foi difícil. Mas estamos com ela, nossa querida e maravilhosa professora Maísa. Oi! Seja bem-vinda. Oi, meninas! Olá! Gente, Que ela... orgulho de ver vocês aqui, viu? Obrigada. Finalmente estou na posição de eu fazer as perguntas pra ela, galera. Então, Você viu? a Ai, que Maísa, medo! que foi percursora, gente, desse movimento publicitário, que introduziu, gente, a matéria de redação publicitária e tá aqui pra bater esse papo com a gente hoje, né? Com certeza, né? Vamos Maravilha. falar muito sobre isso. Só pra deixar bem claro, quem assiste o Pode Falar sabe que a gente já analisou uma propaganda, tá? Da nossa querida aqui, não é Gente, mesmo? e hoje estamos com a fonte, então vamos ouvir dela. Com ela, gente. Ó, assim, ó, o nível. Tá pegando? Pega daí. Vamos ouvir dela, gente, que participou de todo esse processo criativo e que tem uma trajetória incrível, marcada por, enfim, muitas conquistas. Conta pra gente, Gi, um pouco da sua trajetória, como que foi a sua escolha, a escolha da sua área, a área de comunicação que você queria seguir e como que isso te trouxe até onde você tá hoje. Cara, primeiro, muito obrigada. Só dando um disclaimer pra todo mundo, eu sou Giovana, tenho 28 anos, sou nascida e criada no Capão Redondo e eu acho que isso fala muito sobre mim. O CEP na propaganda, ele infelizmente importa muito, né? E, cara, a gente sabe que é um lugar ainda muito elitista e você construir uma carreira a partir do momento que você decide, quando você é de periferia, fazer diferente das estatísticas do lugar em que você, infelizmente, é moldado, é muito difícil, muito diferente. E aí eu costumo dizer que, cara, por muita sorte, eu sempre tive uma família e professores que nunca me podaram. Então, cara, justamente porque minha família nunca teve muitas opções e oportunidades, minha mãe nunca falou, tipo, porque você tem que ser isso, ou você tem que ser isso. Ter opção de escolha já era um grande luxo na minha família, sabe? Porque minha mãe se formou quando ela tinha 44 anos de idade, assim. Ela entrou na faculdade depois de muito tempo e ela se formou. E aquilo me deu... Eu tinha 10, 11 anos de idade, eu falava, cara, eu quero ser assim. Que legal ver a minha mãe estudando e, tipo, se formando, sabe? E eu lembro que a primeira vez que eu falei, quero muito fazer faculdade, foi justamente quando eu vi minha mãe estudando para uma prova em casa, tipo, muito cansada, depois de um dia muito exaustivo de trabalho, assim. Então, ela é a minha maior referência da vida. E aí, de novo, tipo, nunca foi uma coisa de você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, minha mãe falou, eu quero que você escolha o que você quer fazer. Só que, ao mesmo tempo, a minha mãe, muito ela fazia algumas escolhas por mim. Publicidade não foi o caso. Mas ela, tipo, quando eu tava no ensino médio, no meu 2º ano, um belo dia, ela chegou em casa e falou assim, oi, tudo bem? Te inscrevi no vestibulinho da ETEC, você vai prestar pra você fazer administração ou logística. Porque eram as únicas 2 opções que tinha no campus que eu tava. Aí eu falei, tá. Ela, então começa a estudar, porque você vai passar pra poder começar. Aí eu falei, tá. Eu não tenho nem outra opção, né? E aí, realmente, passei. E comecei a fazer tech de administração. E foi o primeiro passo, assim, pra eu entender o que eu queria fazer. Porque minha mãe
gênia, cara. Porque a administração, no final das contas, é tão amplo. Sim. E você é apresentada a tantos lugares diferentes dentro desse campo, que eu falei, cara, eu acho que marketing talvez seja uma coisa que Você funciona tem comigo. visão do macro. Eu fui apresentada ao financeiro, ao RH, ao marketing, a vários tipos de possibilidades quando eu fiz ETEC em administração. E aí foi a primeira vez que eu falei, cara, eu acho que comunicação talvez seja a minha praia. Porque foi exatamente o lugar que eu me encontrei dentro do curso. E eu tava naquela época, assim, segundo por terceiro ano, justamente tentando descobrir o que eu queria fazer. E escrever é uma coisa que eu sempre gostei. Desde muito pequena. Eu escrevi história sozinha. Da minha cabeça. A fanfiqueira, né? Olha só! Nunca escrevi fanfic, mas eu era uma grande fanfiqueira quando era criança. Será, gente? Gente, Vamos dar é uma pesquisada que impressionante. nós acha. É impressionante como todo escritor ou aspirante tem um pezinho ali. Não queria Tem um dizer passado nada, não. de fanfic. A minha Lógico. dupla criativa é fanfiqueira. É, De então. escrever, tá? Que eu descobri. E ela vai me matar por eu ter contado isso. Mas é isso, tipo, eu acho que fui uma fanfiqueira muito mirim, porque eu ficava escrevendo histórias que vinham na minha cabeça quando eu era muito pequenininha. Uhum. E eu falei, cara, aparentemente comunicação assim é o lugar. mesmo que começa. Exato. E aí, quando tava naquele momento de decidir o que eu ia fazer de publicidade, ia fazer de faculdade, eu fiquei entre relações públicas, jornalismo, porque era muito sobre escrever também, sim. e publicidade. E o que me fez fazer publicidade? As agências. Tipo, quando eu comecei a pesquisar uma coisa ou outra de cada uma dessas 3 opções, eu falei, cara, deve ser muito legal trabalhar em agência. Tipo, tem tudo a ver comigo. Aí eu gosto. Esse é o dia a dia que eu quero viver. Exato. Eu comecei a ver, tipo, muitos vídeos de profissionais falando sobre propaganda. Eu falei, cara, eu acho que esse ambiente é um lugar que eu gostaria de trabalhar. E aí, acabei indo pra publicidade mesmo. Então, esse foi o primeiro momento que eu, tipo, minha mãe, gênia, me colocou em administração. Eu falei, cara, eu acho que a comunicação realmente é o lugar onde eu me encontro. E fui pra publicidade como curso mesmo, né? E aí, dentro da faculdade, você começa, tipo, tá, agora é outro passo. O que eu quero fazer? O que eu quero ser de profissão? E aí, como eu falei pra vocês, o meu objetivo era, eu quero trabalhar em agência. Como? Não me interessa como. Eu tô lá, eu me viro depois. Exatamente. Então, de novo, assim, no meu primeiro ano, eu era bolsista, mas eu tinha bolsa de 50% na faculdade. Então, minha mãe meio que arcava com tudo. E aí, dá aquele momento, tipo assim, se eu não começar a trabalhar, eu estou lascada. Eu preciso trabalhar de qualquer jeito. E aí, começou a me dar esse, tipo, cara, eu vou trabalhar de qualquer coisa pra poder ajudar minha mãe a pagar a faculdade. E aí, ela falava assim, de novo, gênia, pra que você vai começar a trabalhar com qualquer coisa, sendo que em algum momento você vai ter que entrar na sua área. Você tem que fazer o estágio, linda. Você vai Diva babilônica. Tipo, o seu estágio, não adianta nada você entrar em qualquer coisa agora, em pegar um emprego X, sendo que pra terminar a faculdade você vai ter que fazer estágio. Não. Você vai esperar e você vai entrar no estágio de agência. Olha a sabedoria. É. Sempre sábia, minha mãe. Mas como que eu faço isso, gente? Eu não faço... Mãe, eu não tenho noção de como entra em agenda. Ela... Vai acontecer. E realmente aconteceu. E também foi, tipo, uma grande junção dos astros acontecendo. Porque a chefe dela tinha uma filha que trabalhava numa agência muito pequenininha em São Paulo. E pela primeira vez na vida, eles abriram uma vaga de estágio. Nossa. Uau! Tá vendo? Só que não era pra redação. Eu já tava assim, eu acho que o lugar que eu já tava no segundo ano, né? Tipo, redação é a parte que eu mais gosto, queria muito ir pra criação. Falei, mãe, se ela tem uma vaga numa agência, é pra lá que eu vou. Dane-se se não é. Depois eu dou meu jeito. E foi exatamente isso. Eu entrei como estagiária de atendimento e eu falo pra todo mundo, cara, eu não mudaria nada a minha trajetória nesse sentido, porque começar em atendimento me deu uma noção tão grande de mercado, tão grande de como funciona uma agência, de processo, de lidar com cliente, lidar com fornecedor, que é uma coisa que geralmente na criação você fica um pouco mais à parte, sabe? né? Então, Gosto. cara, foi muito importante esse momento que eu realmente comecei a trabalhar como estagiária de atendimento, mas, como o meu objetivo era ser redatora, eu ficava dando um flertezinho ali com a redação e com a redatora da agência. Então, eu mandava mensagem, tipo assim, oi, eu sei que a sua pauta tá cheia, porque no final das contas era eu que enchia a pauta dela. Se você precisar de ajuda com isso, isso e isso, eu posso te ajudar. E aí eu pegava e ela falava, mas você não tá lendo? Não, mas eu posso ficar super e te ajudando um pouquinho. E aí eu ficava, às vezes, um pouquinho depois do horário pra começar a pegar umas coisinhas e começar a mostrar pra ela.
Ela começou a gostar, tipo, essa menina sabe escrever, gente. Olha, tô passando. Não é que ela é Boa, boa, sabe escrever uns negócios aqui. E aí foi quando ela, vem pra cá, vem ser redatora júnior aqui com a gente, que a gente vai arrumar outra pessoa pra ficar em atendimento e você começa a trabalhar realmente em criação. E foi esse o momento que eu realmente migro de um lugar pro outro e, cara, foi muito, muito especial. Um beijo, Cá. A primeira pessoa que me deu essa oportunidade. A gente sempre lembra da primeira pessoa, né? Sempre. Porque quando você não sabe nada, nem você tá botando fé em si mesmo, aí vem alguém e fala, não, vem. É isso aí. Exatamente. Nossa, sim. E aí, foi nessa agência pequenininha de São Paulo, foi quando eu conheci uma amiga que é de Araçatuba. Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo, tipo, conheci Araçatuba. Nunca vim, é a primeira vez que eu venho. Mas a Amanda, um beijo, amiga. Olha onde eu tô na sua faculdade, que ela estou aqui. Uau! Olha! Queremos você aqui ano que vem. Sim, por favor, tá? Convite você tá lançado. super convidada. Ela é uma puta estratégia. Meu Deus, não pode falar isso. Ela é uma ótima estrategista. Ela é uma Ela é uma ótima estrategista e foi quando a gente começou a trabalhar junto. E foi muito legal, porque era isso. Ela tinha ido pra Araçatuba, tinha saído daqui não fazia muito tempo. Ela queria muito trabalhar em São Paulo e também foi meio essa história. Tipo, cara, eu vou aonde me derem aqui, onde eu puder, eu tô indo. E aí foi quando a gente se conheceu e, tipo, cara, uma amiga minha que eu tenho muito carinho, a gente passou por poucas e boas nesse meu início de carreira, assim, foi muito legal. Ai, que ótimo. Que incrível. Maísa, como Oi. você veio parar no mundinho da publicidade, depois de se formar em letras? Em letras. E depois de muito, sabe? Dar aulas de gramática, língua portuguesa, né? Aí eu vim para Araçatuba, há 23 anos. A minha idade. Mais que eu tenho de vida. A minha idade, De literalmente. experiência que eu tenho de vida. Nossa, nem me fale. E eu entrei para dar aula em faculdade com 24 anos. Ai, que pra tudo. vocês verem. Gente. Sempre atuei nessa área de linguística, até meu mestrado é em linguística, que eu sempre gostei dessa área, né? Da linguagem, da comunicação. Sim. E aí, estando aqui em Araçatuba, comecei, né? Aí surgiu uma vaga aqui em publicidade. Né? Lá, tá vendo? E Ela aí- já começou aqui. Vocês estão vendo, né? Foi. Não, mas aí antes eu dava aula em uma outra instituição, aqui em 2 instituições, aqui universidades, mas assim, especificamente na publicidade, não. Mas aqui, né, aí estava faltando uma professora de redação publicitária, né? E eu com a minha formação em letras, e aí adentrei aqui no Unisalesiano há 15 anos. Você sabe que o primeiro contato de praticamente todos nós com redação publicitária foi contigo, né? Foi. Porque assim, a gente vê uma base na Isso. escola, né? Mas aí foi você que falou assim, não, vai aprofundar sim. A gente, Isso. tá bom. Tem vamos técnica, aprofundar. tem regra e a gente Tem vai aprender regras, né, da língua, porque às vezes, né, a publicidade, eu sempre percebi isso. Quando eu questionava os alunos, vocês vieram fazer publicidade por quê? Ah, porque eu gosto de fotografar, porque eu gosto de design. Ninguém gostava de escrever, não é? Não Eu era assim? lembro, Porque quem gosta de escrever vai pra jornalismo. Exatamente. Geralmente. Eu falei assim, Ninguém gente, vamos associa com mudar PP. isso aí. Vamos mudar essa concepção, não é? Ela sempre Porque fala isso. eu sempre falo isso. Por quê? Porque a publicidade, o anúncio publicitário não é só a imagem, não Sim. é? As duas se casam muito bem. Então, a escrita é necessária, Muito. não é? Que é o que eu falei. No final das contas, especialmente em agências, né? Isso. Existe um diretor de arte e um redator. Isso. A criação é feita É por esses isso, a dois dupla. profissionais. A que dupla se criativa. encaixa, não é? Então, Exatamente. nós temos que perder essa questão, né, de anúncio só de imagem. Realmente, uma imagem diz muita coisa, Sim. mas o texto auxilia. O não não é? verbal Nesse e o entendimento. verbal. e o não Exatamente. verbal, que eu aprendi isso com ela também. Isso, foi isso aí. E aí eu vim para a área, né, de semiótica, Amo. né, Ai, eu amo análise do discurso, que Então, gente, faz parte, tô me né, do meu retirando. mestrado. Quiz, qual a sua matéria favorita da Maísa? A minha Maísa. semiótica. Eu amo Não dá, semiótica. gente. Eu Nossa, também Ela, amo. ela me fez Eu produzir um documentário, eu sou do então. audiovisual. É, você Me é. desculpa. Tô sobrando aqui, galera. Não.
Ai, gente, eu adoro. Eu sou do criativo, da análise. Isso, eu também. E é isso que a gente vai perseguir hoje. Gi, Super. a escolha do seu tema de podcast para trazer... do tema da sua palestra que você escolheu trazer para cá no Festap Araçatuba foi brainstorming, onde as ideias ganham vida. Conta pra gente um pouquinho mais sobre como o brainstorming, né, se manifesta na sua vida, no dia a dia. Qual que é a sua técnica favorita de brainstorming? Cara, eu acho que no fim do dia, o que a gente mais faz em publicidade é brainstormar. Porque no fim do dia, a gente só tem alguma coisa pra escrever numa apresentação porque a gente ficou horas brainstormando. Horas. E assim, muito tempo mesmo. Às vezes você fala, cara, não vai ser mais nada daqui, não tem mais onde cavar. Mas aí você para um pouquinho, e aí depois você volta, e aí você fala, achei. Tem É um meme, isso. tem um meme na internet que fala assim, ai, por que você não prova seu processo criativo? A pessoa assim, ó, socorro. Processo criativo caótico. Pra Bem vocês, caótico. garotos que não estavam na palestra, tinha um slide que era exatamente assim. Porque toda uma linha de Exatamente. raciocínio converge pra uma ideia que às vezes surge realmente do nada. E é no brainstorming que a gente As pega essas melhores pérolas, ideias né? vêm do banheiro, quando você tá em silêncio aí do nada. Mas é isso, cara. essa que é a questão, né? É até fala do ócio criativo, né? Que é quando dá essa parada, né? Que as ideias vêm. Exatamente. Não é? A gente você tá falando de técnicas, cara, tem várias, né? Uhum. Que no fim das contas a gente nem chama de técnica, é só pensando. Mas uma que não é nem funciona, mas eu acho que é o momento que toda aquela bagunça meio que se organiza pra mim, banho. Sim. Eu quero Banho. colocar uma plaquinha no meu banheiro que é brainstorm. Shower storm. É. Porque no fim das contas, é exatamente isso. Tipo assim, às vezes eu tô, tipo, pensando, abrir um call com o meu duplo e a gente fica, tipo, só jogando possibilidades. E, eu vi isso aqui, eu vi não sei o quê, eu vi não sei o quê, eu vi não sei o quê. Às vezes nada se conecta naquele momento. É. Eu vou pra um banho, aí começo, lavando o cabelinho, não sei o quê. Aí eu fico, cara, mas isso... eu sempre deixo meu celular do lado do negócio, do box, porque às vezes eu tenho a necessidade de, tipo assim, eu vou anotar, senão eu vou esquecer. Parar e anotar. É. Como é que tá o seu caderninho de rascunhos, Gi? Daquele Eu tenho jeito. alguns caderninhos de rascunho, tipo, tenho muito, porque... E o rascunho do celular tem funcionado muito pra mim, porque às vezes é isso. Prático. né? Amo. É o que tá mais perto ali. É difícil a gente andar com... Eu tenho muito no meu home office e na agência, o caderninho mesmo. E às vezes eu, tipo assim... Cara, eu preciso escrever pra, tipo... Às vezes tirar da minha cabeça uma coisa que eu não vi. Ou na escrita, às vezes uma palavra, você fala, cara... Fica mais claro, Esclarece. né? Nossa, E aí, é isso ótimo. acontece muito comigo também, me ajuda bastante. Acho que uma coisa que eu gosto de fazer e que me ajuda também a depois fazer um encontro das coisas é, tipo... Por exemplo, agora eu tô atendendo o Mercado Livre. Quais são as palavras que tem a ver com o Mercado Livre? Rede Entrega... Rede semântica. Rede semântica. Exactly. Não é, Exatamente. menina? Ela Mas conta tá pra trazendo- mim, eu já fico assim. É, No rede dia a dia. semântica. No dia a dia, Não, tá? sim, rede A gente acha que... semântica, é o tipo de coisa que eu não vou usar. Isso. Vai. Não, Lógico usa que usa. muito. Assim, Muito. eu sei que não é muito a minha praia, mas usa muito. Porque tem coisa que a Maísa me ensinou que eu uso, tipo assim, pra vídeo. Sabe? É. Porque assim, às vezes a gente precisa colocar uma legenda na edição de um vídeo. Cara, essa legenda tá batendo com o que ela tá falando? Aham. Mas faz sentido? A gente É. precisa usar uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave do texto? Isso. Não Tudo é? ela Rede me ensinou. semântica E, é assim, e eu falo isso fundamental. pra todo mundo. Porque assim, tem gente que trabalha comigo que ainda não teve as aulas dela. Eu falei, você vai aprender isso com a Maísa, tá? Ó, já vou te avisar. Pra mim é muito isso, assim. Então, cara, eu uso um monte de técnica no geral no meu dia a dia. E o que a gente tinha falado também na palestra, no final do dia, o brainstorm ele começa com suas referências. Onde você vai buscar a referência? Em todo lugar. Absolutamente. Na sua todo lugar. vida, numa conversa com a sua mãe, num cachorro que você Isso. viu na rua, no TikTok, Exatamente. um meme que você viu Numa no Twitter. cantiga antiga. Numa cantiga, numa música que você ouviu quando você era criança, num filme que você Isso. viu agora, numa série que você gostava quando você tinha, sei lá, seus 15 anos. Tudo é referência em O publicidade. repertório é fundamental. Então, é sempre esse momento de, tipo, cara, por exemplo, Mercado Livre, vou colocar todas as coisas que me lembram o Mercado Livre. E o assunto que eu quero falar pode ser, tipo, rapidez. O que me lembra rapidez? Pensei nisso agora, nessa palavra, você acredita? A hora Por quê? que você falou, Porque Mercado Livre te rapidez. lembra o quê? É, Entrega rapidez. rápida. Sim. É. Então, se a gente quer falar uma campanha, né? Falar sobre Mercado Livre e entrega, Flash. quais são as coisas... O Flash. E aí você começa a fazer justamente essas analogias. E tipo, do nada a gente começou a fazer e um se a gente brainstorming. patrocina- E se a gente Exatamente. patrocinasse o Flash?
Por que não? Então. Por que não? E se o Flash é um novo entregador do Mercado Livre? E se a gente faz o novo filme do Flash e ele é primeiro entrega no mercado? Tem Então, 1 milhão tá de vendo? possibilidades. O quando Flash você não começa deu a certo entrar. sendo super-herói e aí ele começou a trabalhar no Mercado Livre. Então, e é assim que E faz um essa brainstorm, pessoa- galera. é. E nenhuma Ao ideia vivo pra não é vocês, válida. Exatamente. Todas é importante. A ideia mais tosca, joga. Exatamente. Só fala. É exatamente isso. Lembra, até um aluno perguntou, se não me engano, acho que foi o Orlando, falou de quantas ideias, né? Que vocês Que a gente é tiveram levado. Aham. pra pensar, sabe? Pra escolher a melhor, né? um funil. Isso, Um exatamente. funil, Exatamente Gente. isso. Falando de processo criativo, eu não posso deixar de perguntar. Eu quero, por favor, conta pra gente a história da famosa campanha da Brahma mais recente, gente. Pra Copa do Mundo. A Gi estava envolvida em todo o processo criativo Foi pra incrível. construção dessa campanha que, enfim, bombou, Eu gente. paguei um pau pra O ela. Brasil todo se comoveu com essa campanha. Conta pra gente, além do seu processo criativo individualmente, como que foi participar desse projeto? Cara, foi muito legal. Assim, Brahma, num geral, é um cliente muito querido. Eu tenho muito, muito carinho por tudo que a gente fez. Eu falo que eu dei uma gabaritada na conta, porque foram 4 anos trabalhando com Brahma. Então, todos os territórios possíveis e imagináveis, eu tenho uma campanha de Brahma, sabe? Eu tenho campanha de carnaval, eu tenho campanha de sertanejo, eu tenho campanha de Copa do Mundo, eu tenho campanha de seleção, eu tenho de tudo no meu portfólio com Brahma. E aí é isso, assim. Eu acho que eu tava contando um pouco na palestra que a gente teve tempo, que é sempre importante. Porque nem sempre a gente tem. E tudo bem, a gente tem que lidar com isso também no mercado, tudo bem. Mas para essa Copa, a gente escolheu começar muito cedo. A gente foi a primeira marca a começar a falar de Copa do Mundo. A gente foi a primeira marca a fazer uma propaganda com o Ancelotti. Ninguém fazia a menor ideia que ele ia começar a fazer uma propaganda. Então, eu mostrei o filme que a gente fez em dezembro. Antes do filmão que a gente lançou mais perto da Copa. Porque era justamente pra começar, tipo, colocar o pezinho da marca falando, olha, o Brahma vai falar de Copa do Mundo aqui. Vai vir uma baita campanha pra gente começar a prestar atenção na marca, sabe? E construir marca mesmo. Tanto pro brasileiro quanto pra fora, assim. Porque, de novo, a Copa do Mundo, especialmente agora, é um evento, cara, que é uma degladiação de marca. Você precisa se destacar, senão você vira paisagem. Existe um monte de marca que patrocinou a Copa do Mundo e, obviamente, tem um monte que a gente não lembra. Porque não fez nada de muito relevante ou porque a comunicação não chegou onde deveria. E com o Brahma a gente tinha certeza que, tipo assim, cara, vai ter muito investimento, primeiro de tudo. O cliente veio sabendo assim, tipo, cara, vai ser a maior campanha que a gente vai fazer no ano, tranquilamente. Ponto. Não tem mais o que fazer, vamos começar. O ano que vem, isso no ano passado. Bem antes, muito antes. Bem antes. Em setembro de 2025, quando chegou de fato o briefing. Mas contei na palestra que em maio de 25, que tinha mais de um ano pro Copa do Mundo, assim que o Ancelotti pisou no Brasil, a gente fez um... Ai, foi sensacional. Com aquilo ele? lá. Gente, foi A gente tinha um monte de mídia espalhada no Rio de Janeiro, especialmente no aeroporto. E a gente deu as boas-vindas pro Ancelotti, como Brahma, assim, sabe? Então foi o primeiro momento que a Brahma falou, Olha nós aqui. olha nós aqui. Exatamente. Primeiro Ancelotti. contato. Oi, sumido. Oi, Carleto. Tudo bem? Vem sempre aqui. A gente nem tinha contrato com ele, nada. Mas era a marca se mostrando positiva e também esperançosa com aquela vinda. Porque no final das contas era a esperança que a gente tinha no Brasil. Então, Pesou. cara, foi triste, desculpa. Mas foi muito legal, assim, porque, de novo, tava falando pra professora também que a gente tinha mais de uma dupla, porque era um job muito grande. E isso foi muito legal também. Tipo, eu era a única garota. Uau, olha Eram o peso duas, da responsabilidade. Eu era a única menina das 3 duplas, assim. Então, tinha dia que eu entrava no call, eram 6, 7 meninos e eu. E aí, às vezes, essa pessoa, tipo assim, tá, gente... Muita gracinha, volta. Tá, vocês foram muito longe agora, volta, sabe? Assim, mas, tipo, eu não tenho o que reclamar, porque todos os meninos são muito incríveis, são meus amigos de fato hoje em dia. E é de novo isso, assim. Eu não sou uma pessoa que paro pra ver futebol no meu dia a dia. Eu sou São Paulina, não praticante, praticamente. É assim que eu me chamo, porque não é uma coisa que eu assisto todo dia, porque eu fico muito nervosa. E quando chega na Copa, eu sou a torcedora mais ferrenha que você vai encontrar. Sim. Então, Copa do Mundo, tipo, apesar de não ser uma pessoa que gosta tanto de futebol, no sentido de, tipo, nossa, eu assisto isso todo domingo, toda quarta-feira, Brahma era uma marca que fala de futebol muito. Sim. E Copa do Mundo é onde me pega. Futebol me pega muito, porque torcer pro Brasil me pega muito, sabe? Então,
é muito legal, porque assim, tinha os meninos que era, tipo, maluco de futebol, sabia exatamente o que seu pai falou. Eu sei qual que é a jogada, de qual data, de qual pessoa, em que Quem minuto, fez, qual jogo. é. Eles sabiam tudo isso, e eu tinha experiência do tipo assim, cara, torcer é muito legal. Você tinha o seu entusiasmo. Exatamente. Então, quando a gente consegue juntar tudo isso das duplas, né? Tipo, um conhecimento de um, conhecimento do outro, da sua referência de vida, da sua referência de como você enxerga aquele evento também, você tem mais chance de encontrar os brasileiros parecidos com todas essas camadas, Mas sabe? foi o que a gente comentou num episódio anterior, falando sobre a sua propaganda, o quanto aquilo deu esperança. Porque assim, eu olhei aquilo e falei, mano... Não, a gente ainda continua com a esperança. Gente, não importa quantas vezes ele perder, eu vou acreditar no projeto em 4 anos que vai dar certo. E assim, quando eu vi, eu falei, não, começou o espírito, vamos nos preparar. Então assim, é isso. Olha, juro... Foi um storytelling que ele mexeu com pessoas de todas as idades. Quem já viu a Copa, quem não viu a Copa, seja idoso, seja pai, quem filho, não tava avô. acreditando, quem começou a acreditar. Exatamente assim, isso. Foi incrível. Esse era o nosso objetivo como campanha. Atingiu. Exatamente. Conseguiu, garota. Arrasou. Chegou aqui em Birigui City. Chegou e me fez chorar. Aqui em Birigui City. Birigui City não, era Araçatuba. Olha, Araçatuba. Eu espero que em Birigui City também. Birigui City também. Com certeza, não, atingiu o Brasil inteiro. Foi isso. Gi, e aí você contou pra gente que você teve um prazo bem grande pra trabalhar com essa campanha. Também, assim, pro nível de exigência, pro tamanho, tanto da campanha quanto das pessoas envolvidas. Enfim, é tudo muito preparado no antes, enfim, para não ser corrido também em cima, enfim, é muito importante, mas a gente trabalha também com prazos apertados dentro de agência, né? Isso. E aí, como que vocês fazem duplas criativas, como profissional, para vocês conciliarem essa questão do criativo, que a gente não controla, não é uma coisa automática, não é uma tarefa manual, quando a gente tem prazos apertados? Eu falo isso, pessoal, porque hoje a gente tem um apelo muito grande da IA como uma ferramenta para otimizar esse tempo. Otimizar esse tempo. E como que a gente pode usar ela com sabedoria, né? Pra gente não perder esse fator humano, não perder a criatividade humana e a essência de uma boa propaganda. Cara, é isso. Num geral, esse caso, ele é uma exceção. Porque, num geral, a gente precisa trabalhar com prazos muito curtinhos. E isso é muito difícil. No geral, a gente precisa de tempo. Não é sempre que a gente tem. E aí que é essa questão, eu acho que assim... Cara, a IA, especialmente como a gente estava falando de otimizar tempo, ela vai ajudar. Eu acho que não é uma vilanização, sabe? Mas o que ajuda a gente a ter um processo criativo mais rápido para poder chegar numa solução mais rápido, dependendo do prazo que você tem, do briefing que você tem? O seu repertório, de novo. Então, como a gente pode usar a IA para aumentar o seu repertório, não para ela fazer o trabalho para você? Isso ajuda muito. Tipo, eu como redatora, por exemplo, assim, eu entro no ChatGPT, no Gemini da vida que seja, e assim, me dê dados sobre tal, com link para cada coisa que eu preciso ler. Eu não tô fazendo... Ela não vai escrever a propaganda, ela não vai escrever o roteiro, ela não vai me dar ideia. Ela tá me dando os insumos, que agora é muito mais fácil de achar na internet, sabe? Então, essa é a forma como eu acho a IA uma boa auxiliadora e assistente. Assistente. Ela não é a redatora. Não é o resultado final. Exatamente. Então, eu particularmente uso ela muito sempre pra melhorar o meu repertório. Exatamente. E assim, sempre com cuidado e critério, porque nem tudo que ela entrega é de verdade, nem tudo que ela entrega é bom. E isso a gente precisa ter uma noção também de crivo. Sim. Porque, de novo, tudo fica... Se a gente usar ela pra tudo e qualquer coisa desse jeito, de um jeito igual, né, com prompts iguais, vai ficar tudo pasteurizado e igual. Que é, tipo... Desculpa, se você for pedir uma arte na IA... A gente já sabe qual que é a arte que ela vai dar. Eu não preciso falar nada. Você sabe exatamente qual é a estética que ela vai te entregar. Você diferencia o seu produto para esse produto se é o mesmo layout? O mesmo texto? Com os mesmos gatilhos? Não, sabe? Então, eu acho que a melhor forma de usar a IA e a forma que eu uso ultimamente é para aumentar o meu repertório para eu ficar mais esperta que ela. Para poder fazer o meu trabalho, sabe? Eu acho que esse é o jeito mais... Pelo menos que é o que funciona pra mim atualmente, sabe? A gente concorda completamente contigo. Maísa, qual que é a sua visão sobre...
Eu vejo muito esse lado da curadoria, né? Porque nós temos, e não podemos perder essa questão humana, né? Que nós somos capazes. Até esses dias eu fiz um trabalho com os meninos do segundo termo e eu falei para eles, vamos desligar todos os celulares e vamos fazer só com a capacidade que vocês têm de criação. Aí depois, sabe, foi até aquela dinâmica da torre. Acho que eu sempre dou no a famosa. primeiro. É isso. É a do marshmallow? É a do marshmallow. Que eu briguei com todo mundo na sala? Ah, sim. Porque depois de construir a torre, eles têm que ver o que aquela torre pode ser um produto, alguma coisa para eles anunciarem, né? Eu falei assim, aí depois no final, eu falei assim, gente, olha o que vocês criaram. E que visão que vocês tiveram, né? Humanística dessa criação de vocês. Por quê? Porque é do conhecimento de vocês, é do que vocês Exatamente. sabem lidar, não é? E não precisa de IA. E cada Pra um isso, olha para o não é? mesmo objeto com um olhar Mas diferente. olhar diferente. Exatamente. Não, se eu não me engano, eu acho que a nossa ficou meio inclinadinha. Ela durou, então, mas ela ficou é, entornada. exatamente. E aí, o que a gente falou? Mano, parece um abajur infantil. Isso. Nossa, Aí a saiu gente fez um tudo. abajur, E saiu tanta coisa incrível, sabe? Sem a questão, né, da IA. Porque se eu não pedisse, né? Talvez pudesse falar assim, então nós vamos ver essa questão aqui na IA. O que a IA pode me oferecer? Mas a questão é essa, né? É Sim. como você vai perguntar que conhecimentos que você tem, não é? O seu repertório para você criar o seu prompt para ela te auxiliar. Sim. E a curadoria é essencial. Né? Sempre. Porque não tem como. Gente. E eu sempre falo que o ser humano é muito mais criativo, né? Com certeza. Que a IA. Com certeza. Cara, Então é a questão mesmo, só de um auxílio. Tem né? eu sei que tá acabando, mas só pra fazer uma breve menção, tem um vídeo, eu sou muito fã do Emicida. E tem um vídeo dele que tá circulando ultimamente, porque ele tava dando uma palestra, e ele tava fazendo essa comparação de criar em IA, criação em IA no geral, e criação humana. Porque ele acabou de lançar um álbum novo. E aí ele falou que, tipo, cara, teoricamente, o ChatGPT, o Gemini, eles têm, tipo, 170 mil neurônios. O cérebro humano, teoricamente, tem 150. De quantidade. Só que ele fala, a questão, eu não tô falando de quantidade, eu tô falando de qualidade. De sinapse, Eu tô falando né? do que eu passei na minha vida, do que você passou na sua vida, das exatamente. coisas, das referências que eu Isso. tive, que um robô nunca vai ter. Nunca. E aí ele Tipo fala assim, que ele colocou uma música nova dele no chat e perguntou, tipo, o que ele achava. E são tantas referências diferentes. E aí o chat respondeu, ele fala, né? O chat respondeu com uma humildade pra ele, do tipo assim, isso é muito difícil fazer em português falado. Nossa, E ele olha. fala que ele ficou tão feliz porque ele falou, esse é o meu trabalho. Ele é um cantor de rap, ele é exatamente isso que ele tem que fazer, organizar as palavras de um jeito que faça sentido numa letra e numa melodia que seja tão genial com referências que você vai entender porque você também é um humano e que ele conseguiu ter porque ele é um humano, que faz o chat ser uma pequena parte Se eu não disso, me sabe? engano, tem uma música dele que eu conheci na escola, que chama, acho que é Passarinho. Você sabe? Sim. Eu sou apaixonada nessa música. E quando você começa a analisar a letra, aí você fala, caramba, não é só um passarinho. É, Aí, exatamente. tipo assim, eu peguei ela na escola, na época da escola, e eu falei, rapaz, ele é maravilhoso no que ele Gênio. faz. Ele é muito bom. ele Gente, é. esse é o poder da comunicação. é Esse isso. papo nosso tá incrível. Passaria Está horas mesmo. aqui falando sobre, gente. Passarinho hora. Passarinho horas. Mas a gente vai se poder das encaminhando pro palavras. final do episódio. E eu queria muito que vocês passassem uma mensagem pro público do Festap, pro pessoal que tá aqui assistindo o episódio também. O que vocês deixariam de dica pros futuros redatores, ou pra quem já tá na área, ou pra quem quer fazer, de repente, uma transição de carreira? Qual a dica vocês dariam pro profissional de hoje? Pro que ele deve ter? Como que deve ser o olhar dele nessa nova geração de redatores e copywriting, como se chama agora, não? Copyright. Qual que é a dica de vocês pro pessoal de hoje? Quer começar? Não, pode falar você. Olha, eu acho que o primeiro, depois de toda essa conversa que a gente teve, eu acho que é importante lembrar de, tipo, confia em tu. Confia em você, confia no que você é, confia na sua história, confia no que você tem a agregar na comunicação, sabe? A gente tá vindo de um momento que a tecnologia tá querendo roubar um espaço muito grande dentro do nosso mercado. Eu não acho que ela é uma vilã. Eu acho que a gente precisa tratar ela como ferramenta.
ela é uma ferramenta que pode otimizar o nosso tempo, que pode otimizar o nosso pacote de referências e que vai ajudar a gente a melhorar como profissional. Não que ela vá substituir o seu talento. O seu talento ele não pode substituir. Então, é confiar nas coisas que você quer fazer e no que você quer falar, no que você tem a agregar na comunicação. Pra mim, eu acho que isso é uma coisa que eu levo pra mim, do tipo, cara, vocês vão poder ter qualquer outro redator aqui, nessa agência, em outra agência. Mas eu sei o que eu posso agregar nesse trabalho, nessa mesa, com esse cliente, porque só eu tenho um repertório que eu tenho. Sim. Exatamente. Isso Então, ninguém nunca vai roubar de Isso nenhum IA vai poder ter igual, Isso sabe? nos faz Então, únicos. é isso que eu acho que todo estudante que tá entrando agora e tá tipo, cara, essa profissão vai morrer? Não vai! Não vai. Porque enquanto a gente quiser falar de humanos para humanos, isso aqui vai continuar acontecendo. Então essa é a minha dica para todo mundo. Arrasou. Nossa, muito bom. Maísa, Professora, e agora? E agora? como complementar? Não, eu tenho uma questão assim, sabe? Curiosidade. Eu acho que a Sejam curiosidade... curiosos. Isso, sabe? Curioso em todas as áreas. Ah, eu quero fazer isso. Então vai lá e faz, sabe? Eu gosto de escrever, eu vou lá e escrevo. E a questão também, essa questão do repertório, é que nós temos que ter leituras variadas, né? A leitura é fundamental. Quando você teve um slide seu que estava aparecendo várias coisas, não era? Era os tijolinhos. Os tijolinhos. Então, eu fiquei pensando, gente, nós temos que ler tudo, saber de tudo, até para fazer uma pergunta para IA. Exatamente. De sociologia, sabe? De filosofia, de todas as áreas. Literatura, olha, tanto que a literatura pode somar. Sim. Não é? Você estava falando se essa rua fosse minha, isso é uma parlenda. É uma parlenda. Então, e aqui nós aprendemos de criança, né? Então, nós podemos utilizar. Então, ter curiosidade em fazer as coisas, não é? E buscar dentro de si o que você quer, né? Que eu acho que isso é fundamental. Quando você faz o que gosta, sabe? Eu acho que transcende tudo, né? Com certeza. Então, aí você é uma ótima redatora, um ótimo atendimento, Planejamento, planejamento. Você é um diretor ótimo em profissional, tudo, profissional no geral, em exatamente. tudo. E não é? pessoa, tá, galera? É importante ser bom É uma como ótima pessoa. pessoa. Ótimas Você é uma boa pessoas. pessoa. Ótimas apresentadoras. apresentadoras. Comunicadoras, Fiquei tá? com vergonha. Fiquei muito orgulhosa de Gente, vocês. que honra receber um elogio de vocês nesse nível, sério. É isso. Muito obrigada pela presença das duas. Foi, enfim, uma conversa muito gostosa. Sim, Voltem, Tá. voltem, por E eu favor. quero tranquilamente. fazer uma consideração só. Que eu fiquei muito orgulhosa de ficar com a Giovana aqui, sabe por quê? Porque eu amei o filme. Já pensou, gente? Eu do lado da pessoa que criou aquele anúncio daquele tamanho, sabe? De relevância. Tipo assim, me Eu dá um falei assim, autógrafo? gente, Me fala. Eu vou É pedir tipo, um autógrafo. Mas é verdade. sim. Não, Eu é vou isso. pedir. Sou eu e muita gente envolvida. Falei Então, na não palestra. sei. Tipo, uma Se equipe você- muito grande de profissionais que... É isso, ninguém faz nada nada sozinho. eu sei, E na mas- publicidade menos ainda, sabe? Sim. Então... Gente, Não, de sabe? verdade, se você reparar no episódio que a gente comentou, a minha alegria de falar daquilo, eu falei, assiste, pelo amor de Deus, assiste. Muito bom, muito bom. E Vamos é saber, isso, Vou gente. caçar, porque vai pro case de Cannes. Olha! Gente, promete, viu? Sejam acompanhando, ligadinhos aí que tá saindo mais episódio novo. O Festap tá cheio, gente, cheio de conteúdo riquíssimo. Acompanhem, viu? Beijo, pessoal. Até o Beijo, próximo gente. episódio. Tchau. Tchau. Tchau!